Pronto, comecei aqui a gravação. Então, pessoal, é o seguinte, antes de começar a falar da aula, eu vou passar uma aviso aqui a respeito da minha situação. Nesse momento, tá tendo uma construção aqui do lado da minha casa, estão construindo uma outra casa aí, e essa construção, o pessoal tá fazendo muita zoada, estão batendo, quebrando parede, botando caibo. Então tá uma zoada muito grande. Eu fechei inclusive as portas tudinho da minha residência para ver se diminuía um pouco a zoada. Nesse momento eles até pararam, não estão batendo nada, mas vai ter momentos que vão começar a bater e vai interferir aqui na aula, vai atrapalhar. Se tiver muito incômodo, tá? Vocês podem informar aí que a gente pode até parar a aula e deixar para um outro momento, tá? Então, essa aqui é a situação de hoje. Vai ter muita zoada. Além do mais, como a construção está recebendo material, possivelmente pode ter zoada de caminhão passando aqui para entregar material e também interferir na aula, certo? Então, no demais, vamos lá, começar a aula. Pessoal, é o seguinte, na aula passada eu passei todo o conteúdo que tinha aí de força elétrica. Eu passei tudo que tinha de passar para vocês. Expliquei que força elétrica é a força de interação entre duas cargas. Essas cargas podem ter o mesmo sinal ou sinais opostos. E é uma força que ela pode ser tanto de atração ou repulsão. Essa força, quando a gente vai calcular, a gente calcula sempre em módulo. Como assim? É uma força que, quando a gente calcula, o resultado é sempre positivo, independente do sinal da carga que vai ser utilizado. Para ser resolvida uma força entre duas cargas, nós precisamos considerar a distância entre elas, e sabemos que quanto maior a distância, menor é a força, pois a força ela é igual o inverso do quadrado da distância. Então, se eu aproximo essas cargas, a força ela vai aumentar bastante. Então, a força acaba aumentando e muito. Se eu diminuo a distância, se eu aumento a distância, aliás, essa força ela vai diminuir e bastante. Então, isso aí vai ser a força. Essa força ela é determinada pela lei de Coulomb, que eu passei para vocês, onde a lei de Coulomb é a força igual a K multiplicado por carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. E esse K é uma constante, que é 9 vezes 10 a 9. Então, isso aí vai ser a parte de força elétrica. É só que, na questão de resolução de problemas, existem muitos tipos de problemas que envolvem a lei de Coulomb, muitos mesmo. E na aula passada eu resolvi alguns, eu acho que resolvi 3 problemas só com vocês. Então hoje eu vou estar resolvendo aqui mais 3 problemas, tá? E nós vamos ver aqui como é que vai ser aplicado essa lei de Coulomb em algumas outras situações. Então, se vocês tiverem dúvidas aí durante a resolução, vocês peçam para mim repetir ali, tá? Não precisa esperar eu terminar de resolver a questão para repetir tudo. Pode falar, professor, não entendi bem nessa parte, que eu volto lá e começo a repetir naquela parte que você não entendeu. Certo? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto, está aparecendo aí minha tela já. Temos aqui a questão 4 que ficou faltando na aula passada. Nós vamos resolvê-la agora, né? Essa questão, ela é parecida com a questão da atividade, né? Fiquei aqui até na dúvida. Espera só um instantinho que eu vou verificar aqui se essa questão é a mesminha da atividade. Se for a mesma, eu não vou fazer. Todas as questões que o senhor passou são parecidas. Essa aqui não é a mesma não, né? Não, acho que não. Ela é semelhante à quarta questão, porém tem as suas diferenças, né? As cargas são diferentes, né? Carga Q1, Q2, Q3, Tem a o ponto distância. P. Certo, são diferentes. Então vamos lá. Vou fazer essa questão aqui. Ela é parecida com a questão 4 lá da atividade, porém está mudando alguns valores. Então vai ser bom para vocês, né? Praticamente eu estou respondendo a atividade, só que com números diferentes. Então vamos lá. A questão. Duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 igual a 4Q1. Então olha só, o Q2 ela é 4 vezes o Q1. Elas estão fixas nos pontos A e B, distantes 30 centímetros. Então, a distância do ponto A até o ponto B está aqui, 30 centímetros. Em que posição X deve ser colocada uma carga Q3, que é igual a 2Q1,
para ficar em equilíbrio sob a ação somente da força elétrica. Então, quero saber quanto é que vai valer esse x. Então, vamos lá. É o seguinte, essa carga Q3, a carga Q1 e a carga Q2, vamos dizer que todas elas são positivas, tá bom? Então, aqui ó, nós temos uma carga positiva, essa aqui também é positiva, essa também vai ser positiva. Então, entre a carga Q1, vou aumentar o zoom aqui para vocês, entre a carga Q1 e a carga Q3, existe uma força entre elas. Essa carga Q3 com a carga Q1, ela vai ser o quê? Ela vai ser atraída pela carga Q1 ou vai ser repelida? O que que vai acontecer aqui? A carga Q3 é atraída ou repelida? Já que elas são iguais, né, positivo, então elas vão se repelir. Então aqui, ó, essa carga Q3, como ela vai ser repelida, tem uma força que vai empurrar ela para cá. Essa força, eu vou chamar ela de força 1, 3, que é a força entre a carga 1 e a carga 3. Agora, entre a carga 3 e a carga 2, a carga 3 vai ser atraída ou repelida? Entre a 3 e a 2. O que ela vai ser? Repelidas. Vão ser repelidas. Então, essa aqui vai ser repelida, então ela vai ser empurrada para cá. Essa aqui vai ser a força que vai estar atuando, força entre a carga 2 e a carga 3. Como essa carga do meio aqui ela vai estar em equilíbrio, quando ele fala em equilíbrio, significa que ela não vai se movimentar em relação às outras duas cargas. Ela vai ficar nesse ponto, parada. Então, para que isso aconteça, a força resultante sobre ela tem que ser igual a zero. Isso aqui é a terceira lei de Newton, tá? Então, a força resultante sobre um corpo, para manter ele em inércia, tem que ser igual a zero. Então, o que eu faço? Essa força resultante, eu posso colocar aqui que ela tem que ser igual. Ó, a força resultante tem que ser igual a somatória, ó, da força 1,3 com a soma da força 2,3. Eu vou somar essa força aqui, ó, 1,3, com essa força 2,3. E repara que eu estou colocando sempre um tracinho aqui, pois isso aqui é uma soma vetorial. Como se trata de uma soma vetorial, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu observo que uma força ele está indo aqui para a direita e a outra vai para a esquerda. Então, eu vou adotar um sinal para indicar quando ele estiver indo para a direita, vai ter sinal X, e quando ele vai para a esquerda, vai ter outro sinal. O sinal que eu estou falando é o seguinte. Eu posso colocar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso colocar assim. Toda vez que o corpo vai para a direita, vamos supor que ele indo para a direita vai ser positivo. E se o corpo for para a esquerda, vamos colocar negativo. Então, ficaria dessa forma aqui. Tá? Porque foi invertido. Dessa forma, essa força resultante, como eu sei que tem que valer zero, eu poderia substituir ela, colocar um zero aqui, igual a força 1,3, que ela vai ter que ser positiva, ó. Repara que eu não estou colocando mais o tracinho em cima, porque eu quero me referir agora ao valor, no caso, a intensidade dessa força. Quando eu falo em intensidade, eu não coloco o traço em cima. Esse tracinho em cima, para representar vetor, eu estou indicando na seta, para representar ali que ele tem uma direção, tem um sentido e tem um módulo. Quando eu não coloco o traço, eu estou falando só do módulo, só do valor. Então, tem que ser essa força 1,3 menos o valor lá da força 2,3. Então, essa força 2,3, eu posso pegar ela aqui, que está negativa, e já posso passar ela para o outro lado. Ela vai ficar positiva. Então, aqui eu tenho a força 2,3. Isso tem que ser igual à força 1,3. Como nós já sabemos, a força elétrica ela tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a K multiplicado pela carga Q1 multiplicado pela carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a força 2,3 e para a força 1,3. A força 2,3, ela é o quê? É K multiplicado pela carga Q2 multiplicado pela carga Q3
dividido aqui pela distância entre a carga 2 e a carga 3. Agora aqui, ó, a distância entre a carga 2 e a carga 3. Pessoal, se entre a carga 1 e a carga 3 a distância é x, que distância vai ser essa daqui? Entre a carga 3 e a carga 2. Que distância é essa? Quanto é que ela vale? Sabendo que dá 1 para 2, a distância aqui é 30. Vai ser x menos 30, né? No caso lá, como vai ser em metros, vai ser 0,3 ou 30. E vai dar quanto? Vai ser x menos 0,30, né? Que é em metros. Não. Não, é 30 menos x, na verdade. Isso. 0,30, na verdade. Que é em metros, né? A gente pode colocar até os 30, né? Mas eu vou colocar os 0,3, colocando em metros, né? Em metros é 0,3 menos x. Para quem não entendeu, que essa parte aqui, pessoal, é uma parte que o pessoal não entende muito, tá? Mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui, ó. Olha só, se eu tenho aqui essa distância, uma distância aqui entre dois pontos, ó, um ponto A aqui e um ponto B, vou colocar aqui o ponto A e o ponto B, supondo que essa distância aqui, ó, é 50 centímetros. Se eu pego aqui, ó, do ponto A até um outro ponto aqui, ó, que é um ponto C, vamos supor que desse ponto A até o ponto C, a distância é de 20 centímetros. Então, qual é a distância desse ponto C até o ponto B? Quem é que sabe aí, tirando o Júlio? Dá quanto? Do C até o B, vale quanto? Ninguém? Pessoal, ó, se do A para o B é 50, do A para o C eu estou dizendo que vale 20, então do C para o B vale quanto? Tá fácil. Eu não tô entendendo. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Eu coloquei aqui que a distância entre dois pontos, do ponto A até o ponto B, está valendo 50 centímetros. Aqui no meio, eu vou colocar um outro ponto, que eu vou chamar ele de ponto C. Esse ponto C aqui, eu sei que para me sair do A até o ponto C, essa distância eu vou colocar que vale 20 centímetros. Então, qual é a distância do ponto C até o ponto B? Que distância vai ser essa? Do C até o B. Se do A para o C é 20, aqui é quanto? Quanto é que dá? Que somando por 20 vai dar 50. Saiu a resposta aqui no chat, né? A Andressa disse que vale 30. E muito bem, Andressa, tá certo. Então aqui, ó, nesse caso, essa distância tem que valer 30. Por quê? Porque se eu somar os 20 do A para o C mais os 30, isso vai dar um total de 50. Então, é a distância total. Então, para mim descobrir esses 30, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia fazer o seguinte. Ó, o pessoal tá pedindo para entrar, tá vendo? Depois de começar a aula. Seja bem-vinda, Ruth. Então, aqui, ó, para mim descobrir essa distância, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pegar, chamar essa distância aqui, ó, de distância x, né? Que eu não sei quanto é que ela vale, mas aqui eu sei que vale 20. Então, eu sei que se eu pegar, somar esses 20 mais aquela distância x, que eu não sei quanto é que vale, ele teria que dar um total de 50, que é do ponto A até o ponto B. Então, aqui basta pegar esses 20, que está positivo, passar para o outro lado. Fica x igual a 50 menos 20, já passou negativo, e subtrair 50 menos 20 aqui, ó, 30. Então, eu encontrei a resposta do x. Porém, lá na questão, ela não tem isso aqui. A questão tem algo parecido com essa situação aqui, ó. Uma distância ali, né, que é 50, e aqui essa distância está valendo x. Vou fechar aqui o WhatsApp, pessoal. Não ficar incomodando também. Além da zoada que está tendo aqui, ainda tem WhatsApp. Aí é demais. Então, o que acontece aqui, ó. Se aqui eu tenho um x, olha só. Isso aqui é
digamos que vale uma distância x, eu quero saber quanto é que vai valer essa distância, ó, do C até o B. Então, olha só, eu sei que se eu pegar essa distância aqui, ó, é uma distância que eu vou chamar de y, tá? Mas eu quero saber quanto é que vale o y. Eu poderia pegar esse x, somar com o valor y, que eu não sei quanto é que dá. Isso aqui vai ser um total de 50. Então, eu posso pegar, isolar o y, que eu quero saber quanto é que ele vale. Então, y teria que ser igual a 50 menos x. Então, esse valor aqui do y, no lugar dele, eu coloco 50 menos x. E é isso aqui que eu vou fazer lá na questão. Ó. Aqui na questão, observa que a distância entre a carga A e a carga B é uma distância que vale 30 centímetros, como está aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como aqui é 30 centímetros e a distância da carga Q1 até a carga Q3 é x, então eu posso pegar, deduzir que essa distância aqui, ó, da carga Q3 até a carga Q2, essa distância eu vou chamar ela de distância y, só por enquanto. Mas eu quero saber quanto é que vale esse y. Eu sei que se eu pegar, somar a distância x mais a distância y, isso aqui tem que valer 30, que é a distância do A até o B. Então, eu coloco igual a 30. Deixa eu aceitar de novo aqui mais alguém, pessoal. Pronto. Então, aqui, já que eu coloquei isso aqui, x mais o y, que vai dar esses 30, então eu posso colocar aqui y tem que ser igual ao 30 menos o x. Eu peguei o x que está aqui, desse lado direito, passei para o outro lado. Ele era positivo e agora ficou negativo. Então, esse valor aqui, ó, ele tem que valer 30 menos x. E para não confundir muito, eu posso até tirar esse y aqui. Então, eu tenho que essa distância lá da carga Q3 até a carga Q2 é 30 menos x. Então, já tenho essa distância. Com isso, eu posso fazer a questão. Ó. A força 2, 3, que vai ser a força entre a carga 2 e a carga 3, eu coloquei os dados, K multiplicado pela carga 2, multiplicado pela carga 3, e vai ser dividido pela distância. A distância entre a carga 2 e a carga Q3 vai ser isso aqui, ó. Vai ser 30 menos x. Então, eu coloco aqui entre parênteses, ó, 30. Aliás, eu vou colocar logo em metros, né? Para ficar mais interessante. Vou colocar aqui em metros. Em centímetros, pessoal, esse 30 aí vai dar 0,3, tá? 0,3 menos x. Bota parênteses, eleva ao quadrado. Igual a força 3. A força 3 é igual a K multiplicado pela carga Q1 multiplicado pela carga Q3, dividido pela distância. A distância entre a carga 1 e a carga 3 está aqui, ó, entre a 1 e a 3, ele está valendo aqui x. Então, eu posso colocar que essa distância agora vai ser x ao quadrado. E agora? Agora substitui os valores, né? Olha só, a carga Q2, o problema aqui, ó, ele falou que a carga Q2 é 4 vezes a Q1. E a carga Q3 está falando que é 2Q1. Então, eu tenho uma carga Q2 que é 4 vezes a Q1. Professor, licença, não é mais fácil cortar logo, não? Eu vou cortar depois. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou repetir, ó. Carga Q. A carga Q2, olha só. A carga Q2 eu vou colocar aqui que ela é 4 vezes a carga Q1. Vezes a carga Q3. A carga Q3 é 2 vezes a carga Q1. Dividido por... Aí aqui embaixo nós vamos ter 0,3 menos x ao quadrado. E aqui vai ser K multiplicado pela carga Q1, que não muda. E a carga Q3, que é 2 vezes a carga Q1. Isso aqui tem que ser dividido pela distância x ao quadrado. E agora? Agora, olha só. Eu vou começar a cancelar algumas coisas aqui que está repetido. Eu posso cancelar esse K com esse K. Eu posso cancelar esse Q1 com esse Q1. Esse Q1 com esse outro Q1.
esse 2 com esse 2. Então, aí em cima, ó, o que que sobrou? Em cima sobrou 4. E embaixo vai sobrar isso aqui. Vai sobrar 0,3 menos x ao quadrado. Igual. Em cima, cancelei todos, vai sobrar 1. 1 sobre x ao quadrado. Depois que eu encontrei isso aqui, para resolver isso aqui mais fácil, tá? Se você quiser, você pode calcular aqui ó, um produto notável, mas o ideal é você fazer isso aqui, ó. Para tirar isso aqui do expoente, a gente vai aplicar uma raiz quadrada desse lado e aplica uma raiz quadrada desse outro lado. Agora, aqui está tranquilo, né? Ó. Professor, Oi. porque se aí no caso, tipo, se fizesse esse produto notável, só falando mesmo, aí no caso ia dar em uma equação de segundo grau, ia ter que fazer Bhaskara, ia ser mais complicado. Né? Isso, muito bem. Então, a conta ia ficar um pouquinho maior, mas o resultado é o mesmo. Quem quiser seguir por esse caminho, fique à vontade. O resultado vai ser o mesmo. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 4, a gente pode colocar ó, 2. Aqui embaixo, a gente pode cancelar esse expoente aqui, cancelar a raiz. Então, essa parte de baixo sai sem sofrer nada. 0,3 menos x, não tem mais ao quadrado, foi cancelado. Igual, raiz quadrada de 1 continua sendo 1. E raiz quadrada desse aqui, ó, de x ao quadrado, cancela esse 2, cancela a raiz, o x sai. Então, agora, a gente pode aplicar aqui meio pelos extremos, tá? Pegar esse 2 e multiplicar pelo x. E depois, a gente pode pegar essa parte de baixo e multiplicar por 1. É o produto do meio pelos extremos. Então, vai ficar assim. 2 vezes x, a gente tem 2x. Igual. Essa parte de baixo multiplicada por 1 vai ser o mesmo, né? Então, vai ser 0,3 menos x. E agora? Agora eu posso pegar, passar para o outro lado desse menos x, ele já vai entrar positivo, fica 2x mais x, que é igual a 0,3. Somando aqui, nós temos 2x mais x, vai dar 3x, que é igual a 0,3. E agora é só passar esse negócio dividindo, né? X é igual a 0,3 dividido por 3, que isso vai dar 0,1. Isso aqui está em metros, tá? Aí você fala, professor, mas se eu tivesse colocado esse valor aqui em centímetros, não tivesse convertido, ia dar errado? Não. Dessa vez, se você colocar centímetros aqui, ó, 30 centímetros, quando você fizer a conta, repara que aqui ó, vai continuar tendo 30, ó, 30. Quando você multiplicar aqui, ó, aqui vai ter um 30 menos x. E aqui vai ficar o quê? Ó, 30 bem aqui menos x. E aqui vai ficar 30. E depois de 3 vai passar para baixo. E aqui vai ficar 30 dividido por 3. E 30 por 3 vai dar 10. Aqui teria o quê? Teria 10 centímetros. E 0,1 metros é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, a resposta não vai mudar só porque você deixou em centímetros dessa vez, tá? Ah, mas se eu calcular a força, colocar em centímetros, vai dar errado? Vai. Ali você está calculando a força. Então, força é diferente. Aqui a gente vai calcular a distância, então não tem problema deixar em centímetros. Então, temos aí essa distância, 10 centímetros ou 0,1 metros. Aí aqui é só escolher a sua alternativa e ó, correr para o abraço. Então, pessoal, essa aqui é a mesma questão lá da quarta. Então, é assim que vocês vão estar resolvendo ela. Alguma dúvida nela? Quem tiver dúvida, pergunta, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ver se tem alguma coisa. No chat, nada, nenhuma pergunta. Eu sei o seguinte, pessoal. Eu sei que normalmente quando a gente está estudando assim, pelo meio online, ou então até mesmo sala de aula, a gente pode até ter uma dúvida. E durante aquela dúvida, você assim, eu tenho essa dúvida aqui, mas eu tô achando uma dúvida muito besta. Eu acho que se eu pegar, dar uma estudada sozinho, eu vou pegar, vou entender. Mas aí, às vezes você esquece, ou então, às vezes você tenta e não consegue, e embaralha mais a situação e fica perdido. Então, o recomendado é sempre, se tiver dúvida, mesmo que você ache besta aquela dúvida, pergunte, porque vai te ajudar muito, tá? Não deixe de perguntar, não. Nenhuma dúvida é besta. Todas as dúvidas são importantes para o seu aprendizado. Vamos lá. Próxima questão aqui que eu trouxe para vocês. Essa questão aqui eu acho bem interessante. Ela ó, já vai envolver plano inclinado. Plano inclinado que é um terror da primeira série.
Então vamos lá, entender o que a questão quer. Duas pequenas esferas A e B de massas iguais a 50 gramas e 100 gramas, respectivamente, são colocadas à distância de 30 centímetros sobre a linha de maior declive de um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação é de 30 graus. Fixa-se a esfera B ao plano e fornece a cada esfera a mesma quantidade de carga elétrica. Considerando desprezível o atrito entre as esferas e o plano, indique qual deverá ser o valor e o sinal da carga fornecida a cada esfera, de modo que a esfera A se mantenha em equilíbrio na sua posição inicial. Certo. Então, essa questão aqui, pessoal, o que ela está querendo saber é isso aqui, ó, indicar qual deverá ser o sinal da carga. Então, primeiro que ele quer saber qual é o sinal, tá? Quer saber se as cargas são positivo, negativo, ou se tem sinais opostos. E o outro que ele quer saber aqui, ó, ele vai querer saber o valor dessas cargas. Considerando desprezível o atrito entre as esferas do plano, indique qual deverá ser o valor. Ó. Então, eu quero saber qual é a intensidade da carga, o valor dessas cargas e qual é o sinal que elas têm, certo? Então, vamos entender novamente a questão aqui, ó, para poder resolver ela. São duas esferas, uma esfera A e a esfera B. Elas têm massa. A esfera A, ela tem massa de 50 gramas. A esfera B tem uma massa de 100 gramas. Então, já sei qual é a massa deles. Outro, a distância delas é 30 centímetros. Então, eu posso até colocar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Posso colocar aqui que essa distância que separa elas, ó, de A para B, é uma distância de 30 centímetros. E aí continua a questão. É 30 centímetros sobre a linha de maior declive de um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação é 30 graus. Fixa-se a esfera B. Então, essa esfera B ela vai estar fixa nesse ponto, ela não vai se mover, está presa, passado cola nela e ela não vai sair dali. Tá? Então, ela está fixa ali no plano e fornece a cada esfera a mesma quantidade de carga. Aí, nesse caso, considerar que não tem atrito no plano, né? E nós vamos calcular o valor e o sinal dessa carga se a esfera A se mantém em equilíbrio na sua posição inicial. Essa esfera A está em equilíbrio, significa que ela vai estar parada nesse ponto. Ela não vai se mover. Compreenderam o que está acontecendo? Esfera B está fixa, a A está em equilíbrio, não vai se mover. Então, nós temos que descobrir qual é o sinal das cargas e quanto é que vale. Primeiro, pessoal, quanto ao sinal. Qual é o sinal dessas cargas, pessoal? Qual é o sinal delas? Elas são positivas, são negativas, têm sinais opostos? Como é que é? Quem é que sabe? Se essa carga A está em equilíbrio, provavelmente é porque a esfera B está puxando ela. Então, eu creio que há uma força de atração, sendo assim, os sinais são opostos, certo? Muito bem, muito bem. Então, a primeira resposta que nós podemos colocar aqui, ó, que elas têm sinais opostos. Então, tá aqui a nossa primeira resposta. Sinais opostos. Agora, já que tem sinais opostos, a gente pode pegar e fazer análise, né, dessa situação. Vamos colocar o seguinte. Como o Júlio falou, essa carga QA aqui, a carga A, ela está sendo puxada. A carga B está puxando ela. Então, se está puxando, existe uma força que a gente vai chamar de força entre a carga A e a carga B. Então, existe uma força aí, que é uma força de atração entre A e B. Agora, para ela ficar em equilíbrio, vai ter que existir uma outra força, uma força que vai se opor à força de atração. Então, uma força que se opõe, ela está puxando ali para baixo aqui, ó. Nesse caso, a gente chama essa força aqui de força tangencial, tá? Tem uma força tangencial do plano inclinado. Também podemos chamar ela de peso X.
Pode ser também assim, ó, o nome dessa força. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre essa situação, tá? Vamos entender o que está acontecendo. Eu vou colocar numa outra página aqui, uma situação, para a gente lembrar um pouquinho de plano inclinado. Vou fazer aqui um plano. Então, ó, aqui eu tenho um plano inclinado. Esse plano inclinado aqui, ó, com um ângulo de 90 graus em um canto. E aqui tem um ângulo alfa. Essa esfera aqui, que está sobre ele, essa esfera ela tem uma massa. E como a esfera tem uma massa, vou colocar que ela tem uma massa m, significa que essa esfera ela tem um peso. O peso de qualquer objeto, de qualquer coisa, sempre puxa ele diretamente para baixo. Então, esse aqui vai ser o peso da esfera. Porém, esse peso, como ele está aqui num plano inclinado, ele vai acabar sendo decomposto. Vai existir o quê? Vai existir nesse plano aqui uma força normal. O que é uma força normal? É uma força que vai formar um ângulo de 90 graus com o plano inclinado. Então, aqui tem uma força normal sobre essa esfera. Essa força normal que está puxando para ali, ó, ela vai ter uma correspondente para equilibrar, né, as forças, porque sempre vai obedecer à terceira lei de Newton. Então, tem uma correspondente que vai puxar para cá. Ó. Essa força que está puxando para cá, ela é chamada de peso Y. E, como tem o peso Y, vai ter uma outra força que vai estar atuando nesse plano, que é uma força que vai estar puxando ele para cá, nessa direção. Então, esse aqui vai ser o peso X. Vocês observam que aqui nós temos um conjunto de forças, né? A força peso ela vai ser decomposta em peso X e em peso Y. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esse peso X e juntar com o peso P e o peso Y, formando um triângulo aí, que é um triângulo retângulo. Ali vai ficar assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui o peso P, ó, que está puxando para baixo. Vamos dizer que esse aqui vai ser o peso P. O outro que nós temos, pessoal, é o peso X. O peso X, ele vai estar mais ou menos assim, ó. Está mais ou menos assim. Esse aqui vai ser o peso X. E o outro, que é o peso Y, ele vai estar mais ou menos assim. Então, aqui é o peso Y. Vocês observam aqui, ó, que quando eu juntei o peso Y com o peso X e o peso P, eles formam um triângulo. Isso aqui é uma soma vetorial. Nessa soma vetorial aqui, pessoal, esse peso P, ele tem que ser igual ao peso X somado com o peso Y. Entre o peso Y e o peso X, existe um ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Então, dessa forma aqui, eu posso até utilizar o quê? Uma relação trigonométrica. Por quê? Porque eu estou percebendo que esse triângulo aqui que foi formado, pessoal, ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó, ao triângulo do plano. Tá? Se vocês colocar na medida certinho, vocês vão perceber isso aí. Se ele é semelhante, significa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele é o ângulo alfa. Por que que ele é um ângulo alfa? Porque observa que a hipotenusa aqui, pessoal, é o peso P. E a hipotenusa aqui, como é o lado maior, né? Aqui, ele vai estar tangenciando aqui esse ângulo aqui, alfa. Então, a hipotenusa tangenciando o alfa tem que ser esse valor aqui. Ah, mas por que não o do peso X? Porque do peso X, proporcionalmente, ele vai dar esse valor, tá? Essas forças elas são proporcionais. Então, nesse caso, eu poderia até fazer o seguinte. Eu posso pegar, aplicar aqui o seno desse ângulo alfa tem que ser igual ao quê? O seno ele é igual o cateto oposto, tá? Dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao alfa aqui vai ser o peso X. Então, é o peso X dividido pela hipotenusa, que vai ser o P. Então, eu posso pegar esse P, passar para o outro lado multiplicando. Assim, encontro que o peso X tem que ser igual ao peso P multiplicado
pelo seno do ângulo alfa. Então, aqui eu tenho uma fórmula para encontrar o peso x. Então, tá aqui. Se eu pegar e fizer o outro, que é aplicar o cosseno. O cosseno do ângulo alfa, ele tem que ser igual ao quê? O cateto adjacente. O cateto adjacente é o PY. Então, coloca aqui. Dividido pela hipotenusa, que é o peso P. Eu posso pegar esse peso P, passar para cá, multiplicando. Eu posso colocar que o peso PY tem que ser igual ao peso P multiplicado pelo cosseno de alfa. Então, aqui eu tenho uma outra fórmula, que é a fórmula do peso Y. Então, essa aqui é a nossa revisãozinha básica aí de plano inclinado. Então, o que me importa aqui, pessoal, nesse momento, não é o peso Y. O que me importa é o peso X, onde o peso X é igual ao peso P multiplicado pelo seno de alfa. E lembra outra coisa. Lembra que o peso P é igual a massa multiplicado pela gravidade. Isso aqui vai ser o peso P. Então, seguindo com esse dado, a gente pode voltar aqui na questão. Professor, mas assim, tipo, todos os pesos são isso, né? A massa vezes a gravidade. Isso. Tá certo. Voltei aqui na questão. Então, olha só. O que me importa lá é esse peso aqui, que é o peso X. Por quê? Porque esse peso X, ele tem que ficar em equilíbrio com a força AB, obedecendo à terceira lei de Newton. Tá? Já que ele vai ficar em equilíbrio, a força resultante aqui tem que ser igual a zero. Então, eu posso colocar assim, que a força resultante vai ter que ser igual, nesse caso, a soma lá da força AB, que é a força entre a carga A e a carga B, somada com o peso X. Soma vetorial. Então, força resultante, a gente vai saber que isso aqui no final tem que estar zero. Logo, a gente pode colocar o seguinte, já que um está indo para um lado e outro vai para o outro, a gente vai escolher um para ficar positivo e outro negativo, para igualar essas forças, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar que o meu objetivo aqui é encontrar quem mesmo? Encontrar as cargas, né? Então, eu vou colocar que o peso X vai ser o negativo. Então, vai ficar assim. Vai ficar a força AB. Repara que eu não estou colocando mais o traço, porque agora eu quero o valor, não quero mais o vetor. Menos o peso X, e isso é igual a zero. Logo, essa força AB tem que ser igual ao peso X. E aqui a gente vai começar a substituir os valores, né? Já que eu cheguei nessa conclusão, eu vou colocar aqui, substituindo os valores já. Essa força AB aqui é igual à constante K, multiplicado pela carga A, multiplicado pela carga B, dividido pela distância elevado ao quadrado. Isso tem que ser igual ao quê? Ao peso Px. O peso Px é o peso P, que a gente já sabe, né? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Peso X é o peso P multiplicado pelo seno do ângulo alfa. E esse peso P, ele é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo alfa. O próximo ponto é esse aqui. A questão ela falou outra coisa interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Fornece cada esfera a mesma quantidade de carga elétrica. O que é que isso significa? Significa que se eu pegar o módulo da carga QA, o resultado dele é igual ao módulo da carga QB. Eles são iguais em módulo. Já que são iguais, eu posso pegar e substituir isso aqui somente por Q, tá? Eu posso dizer que tudo isso aqui tem que ser igual a Q. Então, agora eu posso estar substituindo. Então, vai ficar assim, vai ficar K multiplicado por, no lugar de QA, vai ficar Q, multiplicado por Q, dividido por, o resto eu vou só repetir, ó. D ao quadrado, que é igual a massa multiplicado pela gravidade, vezes o seno do ângulo alfa. E agora, como eu quero saber o valor do Q, eu vou isolar ele, ó. Q vezes Q, isso vai dar Q ao quadrado. Igual, aqui vai ficar a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo seno do ângulo alfa. E agora, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. E agora, esse D ao quadrado aqui, ó,
ele está multiplicando por essa parte. Então, eu vou multiplicar agora por d ao quadrado. E esse k eu vou passar para o outro lado e já passo ele dividindo. Então, dividindo por k. E pronto, eu cheguei nessa fórmula. E com isso aqui eu já posso começar a resolver e encontrar o valor desse q. Então, vamos lá. Vou começar a substituir. Então, eu vou colocar q ao quadrado é igual a massa. Agora eu tenho que descobrir qual é a massa desses bichos, né? Vamos ver aqui a questão. Ele me deu 50 gramas e 100 gramas, tá? Então, no caso aqui, pessoal, a massa aqui, que eu não falei, tá? Atenção. Essa massa aqui é desse objeto, do objeto A. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar a massa dele. Ficou faltando esse detalhe. Então, essa massa aqui ó, tem que ser a massa de A. Não posso usar a massa do B. E o A, ele tem 50 gramas. E outra coisa, quando a gente estava trabalhando com essas cargas aqui, agora você tem que converter, tem que ser em quilogramas. Então, basta lembrar o seguinte, ó, que 50 gramas é a mesma coisa que 0,05 quilogramas. E isso aqui, a gente pode colocar até em notação, né? Fica 5 multiplicado por 10 elevado a menos 2 quilogramas. Então, tá aí, tá convertido. Então, vamos voltar lá. Então, aqui a massa de A, que vai ser... Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Massa de A, que é 5 multiplicado por 10 a menos 2. Multiplicado pela gravidade, que já sabe que é 10. Multiplicado pelo seno do alfa. Agora é o seno. Pessoal, 30 graus. Vocês têm que saber quanto é que dá o seno de 30. Quanto é que dá, pessoal? O seno de 30 aí? Meio, né? Muito bem. Então, multiplicado por 0,5 multiplicado por... Aí, o que mais tem na fórmula lá? Multiplicar pela distância ao quadrado. E a distância entre as cargas está aqui, ó, 30 centímetros. E, mais uma vez, tem que converter os valores. 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Mas eu prefiro colocar em notação, que é 3 vezes 10 a menos 1. Isso aqui em metros. Assim eu posso colocar aqui que a distância que está ao quadrado, vou abrir um parênteses aqui para ele, ó, é 3 vezes 10 a menos 1, fecha parênteses, ao quadrado. E tudo isso aqui vai ser dividido agora pela constante de permissividade elétrica no vácuo, que é o K. Esse K vale 9 vezes 10 elevado à nona. Pronto, botou tudo aí. Agora é ser feliz, ó. Q ao quadrado é igual. Vamos sair multiplicando esse negócio. Vou multiplicar isso aqui, ó. 10 vezes 0,5. Isso aqui vai dar um total de 5. E 5 vezes 5 nós temos 25. 25 vezes esse 3 ao quadrado vai dar um total de 9. Multiplicado por... Aqui em cima nós temos 10 a menos 2, que é esse primeirinho aqui, eu vou até destacar, ó, que nós temos 10 a menos 2. E esse outro aqui, ó, é 10 a menos 2, por causa desse 2 aqui de fora. 10 a menos 2, multiplicado por 10 a menos 2, isso vai dar 10 elevado a um total de menos 2, ou menos 4. Soma, né? Conserva a base e soma os expoentes. Dividido agora, ó, pela parte de baixo, que é 9 vezes 10 elevado a nona. Posso cancelar o 9 em cima com o 9 embaixo. Assim eu tenho que Q ao quadrado vai ser igual, aí vai ficar 25 multiplicado por 10 a menos 4 menos 9, isso vai dar menos 13. E agora a gente pode passar para a parte da raiz quadrada, né? Calcular a raiz quadrada disso aqui. Aí você pode pensar, professor, vai ter uma raiz quadrada exata? Não, não vai dar exato. Ah, mas o 25 dá 5. É, mas por causa desse 10 elevado a menos 13, ó, repara que o expoente é ímpar, então isso aqui não vai dar uma raiz exata. Para ele dar uma raiz exata, esse expoente aqui tinha que ser valor par. Então acabou estragando aqui a nossa brincadeira. Vamos ver se tem alguma resposta aqui que vai chegar no rumo. Ele nem resposta não tem. Senão que é aquelas questões que é na escrita mesmo, na mão. Então, aqui não vai dar uma raiz exata.
Já que não dá raiz alta, vamos lá. Para deixar isso aqui, para tirar uma raiz quadrada, pelo menos, esse menos 13 eu vou ter que deixar ele na forma par, deixar ele em número par. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou até mudar a cor para diferenciar. Eu vou repetir, ó. Q ao quadrado é igual. Eu vou pegar a vírgula que está aqui no final do 25 e vou botar aqui, ó, para ficar 2,5. Então, vai ficar assim, ó. 2,5 vezes 10A. Toda vez que a vírgula ela passa para a esquerda, esse expoente aqui, ele aumenta. Ele vai aumentar a quantidade de casas que passou aqui, ó, para a esquerda. Como mandou uma casa para a esquerda, o expoente aumenta uma unidade. De menos 13, ele passou para menos 12. Tá? Aumentou para menos 12. E agora é só calcular a raiz quadrada. Ó. Q é igual... Eu poderia ter feito isso aqui, né? Vou fazer logo. Ó. Vou colocar uma raiz quadrada aqui e coloco uma raiz quadrada aqui. Aí eu vou chamar aqui a calculadora para calcular uma mais aproximada. Raiz quadrada de 2,5 vai dar 1,58. Então, um valor aproximado é 1,58 multiplicado por 10. Esse 12 dividido pela raiz vai ficar menos 6. Então, isso aqui é o valor da carga em módulo, tá? Então, temos aí a resposta. Fim de questão. Dúvida nela? Eu não tenho dúvida dela, mas assim, a primeira parte lá até desenvolver a fórmula, eu acho que eu dou conta, só não entendi assim, tipo, eu acho que o momento que eu não daria tanto conta assim Isso aqui? era na parte. Você está falando disso, é? Na Não, mas isso aqui você é para saber. Eu só fiz a revisão. Isso aqui você tem que saber, tem que estar na cabeça. Sim, isso aí é conteúdo do primeiro ano, né? Porque, assim, tipo, é o negócio de demarcar as forças, né? Isso que eu ainda tenho um pouco de problema nisso. Tipo. Pois é, mas isso aqui tem que estar em mente. Isso aqui não faz parte, assim, diretamente do problema. O que faz parte principalmente é isso aqui, é essa análise das forças, do equilíbrio elétrico que vai ter entre eles, para poder desenvolver o cálculo. É o principal. Isso aí eu tô ligado, é conteúdo do primeiro ano, né? Uhum. É por isso que eu falo, ó, estudar muito vetores, entender como é que funciona a primeira lei de Newton, a segunda, a terceira, porque vão precisar ir muito. E agora é a hora, ó. Isso aqui é o que cai. Vamos ver aqui mais alguém. Cauã. Boa tarde, Cauã. Seja bem-vindo. E aqui no chat, deixa eu ver quem mais... Tem alguém com dúvida, pessoal? Vocês entenderam a questão? Entenderam como é que faz? Entenderam como é que busca a questão de equilíbrio de cargas? Tá todo mundo bem? Pessoal do silêncio. Não sei se estão me ouvindo direito. Tá incomodando muito a zoada aí, pessoal. Não. Eu trouxe ainda mais duas questões. Uma questão mais interessante do que a outra. Vocês vão gostar muito dessa daqui. Vocês vão dizer, nossa, professor, bota na prova. E eu, claro, vou botar. Então vamos lá. Próxima questão aqui para a gente fazer é o seguinte. A figura mostra a configuração de equilíbrio de uma pequena esfera A e um pêndulo B que possuem cargas de mesmo módulo. Então, a gente já tem que destacar isso aqui, ó. Nós temos uma esfera A e ele está formando um pêndulo, né? Um pêndulo ali com uma esfera que é uma esfera B. E eles possuem cargas de mesmo módulo. Então, significa que a carga A em módulo tem que ser igual ao módulo da carga B. Então, eles têm o mesmo valor. Eu vou dizer que ambas valem Q. São iguais. E aí está aqui, ó, o pêndulo. Observe, tem um fiozinho segurando aqui a carga. E aí a carga A aqui está fixa, né? A distância entre a B e a A é de apenas 0,1 metros, 10 centímetros. É como se fosse dois ímãs. Você já brincado com ímã? Pegaram um ímã, amarrado numa linha e botaram o outro assim, ó, que vai ficar formando tipo um pêndulo sendo puxado. Quem brincou com ímã sabe que é praticamente o mesmo efeito, tá? Então a letra A vem o seguinte: o que se pode afirmar sobre os sinais das cargas A e B? Então aqui, ó, para que isso aqui aconteça, a carga A e a carga B, como é que é os sinais dele? É a mesma pergunta da anterior. São sinais iguais, diferentes? Como é que está a situação aqui? E a resposta é a mesma, eles se atraem. Sim. Não é porque são ímãs? Não, são ímãs não, são cargas. Ímã é diferente.
Eu tô viajando aqui, meu Deus. Eu falei do ímã, mas é só para exemplificar. Isso aqui são cargas, é diferente. Então, o sinal das cargas é o quê? Eles se atraem, né? Então são opostos. Então, eles apresentam sinais Diferentes. opostos. Vou colocar diferentes aqui, ó, entre parênteses. Pronto. Então, tá aí. A resposta da letra A. Fim de questão da letra A. Eu E gostei aí? dessa questão. Aí agora vem a questão que é para ser feliz, ó. Se a tangente de alfa, tá aqui no cantinho, ela é 4 sobre 3 e a massa de B é 0,1 kg, determine o módulo das cargas A e B. Então eu quero saber quanto é que vale a carga A e a carga B, né, nessa situação. Aí tem um dado aí que me deu a gravidade, que vale 10, me deu a constante K, que é 9 vezes 10 a nona. Então, temos tudo aí. Agora, esse é o problema. Pessoal, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de questão eu coloquei porque a questão que eu acho bem interessante é conteúdo que é difícil ser aplicado numa primeira série. Eu, por exemplo, eu quase nunca chego lá. Esse aqui conteúdo está lá para o final do ano e tem muita coisa para apresentar. Mas eu trouxe ela para ensinar para vocês como trabalhar com isso aqui. Isso aqui é chamado de equilíbrio estático, tá? Então, nós temos que trabalhar com equilíbrio estático nessa situação envolvendo tração. Então, vamos lá, entender o que acontece aqui. Primeiro, nós temos aqui, ó, essa esfera que ela vai estar sendo puxada por um fio. Então, esse fio aqui, deixa eu colocar em verde, ele está puxando para cá. Então, já que ele puxa para ali, essa força que ele faz é chamada de tração. Uma tração representada pela letra T. Eu vou deixar o traço um pouquinho mais largo, para ficar melhor para ver. Pronto. Então, temos aqui a tração que puxa a esfera lá para cima. É só que essa tração, como ela tem um ângulo ali, ela vai ser decomposta em outros dois valores, tá? Vai ter dois valores que vai ser decomposto aí. Nós vamos ter, no caso, um valor aqui para a tração que puxa essa esfera para cima. Esse valor que está puxando ela para cima, a gente vai chamar de tração TY. E tem uma outra tração que está puxando ele aqui, ó, para a esquerda. Nós temos aqui a tração X. Então, a tração Y e a tração X, se a gente somar, vai dar a tração T. Tá? Então, eu posso até escrever aqui para vocês, onde essa tração T tem que ser igual à tração X somada com a tração Y, soma vetorial entre elas. Até aí, tudo bem. É só que, como essa esfera está nessa posição, ela não está assim à toa. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Então, existe uma força que vai puxar ela para cá, ó. Vai estar puxando ela para cá. Essa força que puxa ela para cá em direção A, ela é a força elétrica. Então, essa força é a força elétrica entre a carga A e a carga B. Mas é só que isso aqui ainda não está em equilíbrio. Tem que ter mais uma força para equilibrar esse sistema. No caso, a força que vai equilibrar, terminar para equilibrar isso aqui, é uma força que vai puxar diretamente para baixo, para deixar o sistema em equilíbrio. E essa força que puxa para baixo tem que ser a força peso. É o peso dessa esfera. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está pedindo para entrar. Seja bem-vinda, Miciane. Então, tá aí. Então, coloquei todas as forças. Então, para a direita, nós temos a força entre as esferas, né? Que é a força elétrica, a força AB. Para a esquerda aqui, ó, nós temos a tração TX. Para cima, nós temos a tração TY. E para baixo, nós temos o peso P. Agora, temos que entender outra coisa. A questão falou que a tangente... Então, a tangente desse ângulo alfa, ele é igual a 4/3, né? Cadê? Tá aqui, ó, embaixo. Tangente de alfa é igual a 4/3. Então, sabendo que essa tangente de alfa é igual a 4/3, vocês têm que saber que dentro de um triângulo retângulo, a tangente é o cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui, pessoal, a esse ângulo alfa? Quem é o cateto oposto? Quem é que pode buscar? TX, né? Isso. É o cateto onde tem essa força TX. Então, aqui tem um valor. O valor que tem aqui só pode ser 4, que vai ser o tamanho aqui, tá? E aqui, o cateto adjacente é o que toca ele, e o que toca ele só pode ser o 3. Se aqui é 4, esse é 3, a hipotenusa só pode valer 5, tá? Como é que eu sei disso? Porque estou já calejado de tanto mexer com Pitágoras, e eu sei que quando eu tenho dois catetos, um com 3 e outro com 4, a hipotenusa vai valer 5. Mas se vocês não tiverem habituados com isso, a gente pode até fazer o cálculo aqui dela, ó. A hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 16, que vai dar 25. Assim, essa hipotenusa tem que ser igual à raiz quadrada de 25, que vai dar um total de 5. Então, foi feito aí, para quem não está entendendo por que a hipotenusa é 5. Pronto. Sabendo disso aqui, eu posso fazer o seguinte. Como a esfera vai estar em equilíbrio, significa o quê? Significa que a tração Tx ela tem que ser igual à força AB. Então, eu posso colocar aqui, ó, que a tração Tx tem que ser igual à força AB. O outro, isso aqui, ó, eu vou até apagar. Não vai ser o vetor, não. Vai ser somente o módulo, tá? Somente o resultado dele. O valor da tração x tem que ser igual ao valor da força AB. E o outro que vai equilibrar a situação é essa tração TY. Essa tração que puxa para cima tem que ser igual ao peso que está puxando para baixo. Então, eu posso colocar aqui, ó, que a tração Y tem que ser igual ao que puxa para baixo, que é o peso. E agora? Agora a gente pode substituir aqui, né? Substituir esses valores. Mas como assim? O Tx, observa só, esse Tx aqui, eu posso encontrar ele da seguinte forma. Esse Tx, observa que ele é o cateto oposto ao ângulo alfa, então a gente pode encontrar ele através do seno, né? Ó. Se eu pegar aqui, ó, o seno de alfa, isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao cateto oposto a ele, o oposto é o Tx, ó, dividido pela hipotenusa, que é a tração T. Então, esse T pode passar para cá, ó, multiplicando. Assim, eu encontro que o Tx é igual à tração T multiplicado pelo seno do ângulo alfa. Então, esse aqui é o Tx. E o outro, o Ty, eu não vou fazer o cálculo por completo, mas eu sei que vai ser em relação ao cosseno. Então, o Ty tem que ser igual à tração T multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. Então, já tenho aí o Tx e tenho o Ty. Então, posso substituir aqui, ó. No lugar do Tx, eu posso colocar assim. Tração T multiplicado pelo seno do ângulo alfa, que é o Tx. Igual a força AB, por enquanto eu vou repetir. Não vou trocar não, senão vai ficar muita coisa aqui. Vai ser força AB. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui, eu vou dividir ele pelo Ty. O Ty é isso aqui, ó. O Ty vai ser a tração T multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. E já que eu dividi aqui, essa força aqui, eu vou dividir pelo peso. Então, isso aqui vai ser dividido pelo peso. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou cancelar aqui, ó, tração com tração. E observa que em cima eu tenho seno e embaixo cosseno. Pessoal, me responde a coisa. Quanto é que dá seno dividido por cosseno? Seno por cosseno é quanto? Dá o quê? Vai dar a tangente, né? Isso. Então, eu posso pegar e substituir isso aqui pela tangente. A tangente de alfa tem que ser igual a essa força AB dividido pelo peso. E nesse caso, eu posso pegar o peso e passar para cá multiplicando. Aí eu vou relembrar mais uma vez o que a gente está buscando. Pessoal, nós estamos buscando aqui o módulo das cargas. Eu quero saber quanto é que vale a carga A e a carga B.
E eu sei que essas cargas, elas são iguais em módulo. Então, com isso, eu posso pegar essa força AB e já substituir os valores. Eu vou colocar ela para cá e para cima. Deixa eu colocar um separador aqui para não misturar muitas contas. Aí vai ficar assim, ó. Essa força AB, o valor dela, tem que ser igual o peso multiplicado pela tangente de alfa. Então, a força B é o quê? Vai ser a constante K multiplicado pela carga QA multiplicado pela carga QB, repare que são iguais, dividido agora pela distância ao quadrado. Isso tem que ser igual ao peso. O peso vai ser a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pela tangente do alfa. Esse d ao quadrado eu posso passar para cá, multiplicando, e o k eu posso passar dividindo. Então, vai ficar assim. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, que é igual a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pela tangente do alfa, multiplicado pela distância ao quadrado. Tudo isso dividido por K. E pronto, encontrei essa expressão. Agora eu posso substituir tudo e encontrar a resposta desse Q. Professor, eu tenho uma dúvida. Assim, eu vi que você fez tudo aquilo explicando para que nós possamos entender, mas aí eu fiquei pensando assim, tipo, quando ficou ali no final, a FAB igual ao peso vezes a tangente de alfa. Daí eu fiquei pensando assim, na questão fala mais ou menos sobre isso, então não daria assim para ir logo direto para isso, ou tipo, pode variar de caso para caso? Não, não pode ir direto para isso, não. Para você chegar nessa conclusão aqui, você tem que fazer essa análise das forças. Saber que, encontrar aqui que a força de AB, o peso e a tangente estão relacionados, você tem que fazer esse esquema. Porque se não fizer isso aqui, você vai se perder. Aí não vai encontrar a resposta. Tem que ter essa análise de força, tem que fazer o desenho, tá? No meu caso aqui eu já tenho o desenho, então ficou mais fácil. Mas se não tivesse, eu teria que fazer ele e esquematizar isso aqui para poder compreender essas forças. Então vamos lá, vamos substituir agora os valores. Então vou botar aqui, ó, Q ao quadrado é igual a massa. Agora a gente tem que localizar esse valor. Então tá aqui, ó, a massa está lá embaixo. Vou dar um zoom aqui nela, ó. Massa está informada aqui que ela é 0,1 kg. A gravidade está valendo 10. A constante é 9 vezes 10 a nona. O que mais que ele me deu aqui? E só, né? E a tangente, que a gente sabe que é 4 sobre 3. E a distância que é 0,1. Está faltando aqui, ó. Distância 0,1. Então, pronto. Já sei de tudo, só substituir. A massa que ele falou que está valendo 0,1 multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pela tangente de alfa, que é 4 sobre 3, multiplicado pela distância ao quadrado, que eu vou colocar em notação 10 a menos 1 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido pela constante K, que é 9 vezes 10 a nona. Então, Q ao quadrado. Esse aqui eu posso cancelar com esse, porque vai dar 1 o resultado. E aqui vai ficar igual a 4 multiplicado por 10 a menos 2. E embaixo dele, repara que tem um 3. E esse 9 aqui eu posso botar para cá, ó, multiplicando por esse 3 aqui. Ó. Então vai ser vezes 9 vezes 10 a nona. Então, Q ao quadrado é igual a 4 multiplicado por 10. Aqui, ó, 10 a menos 2 dividido por 10 a nona vai dar 10 a menos 11. Dividido por 3 vezes 9, que é 27. Agora vamos fazer a divisão aqui, ó, 4 por 27, vou botar aqui na calculadora. Vai dar 0,1481. Então, vai ficar assim, Q ao quadrado é igual a 0,1481 e por aí vai. Isso aqui é um valor aproximado. Multiplicado por 10 a menos 11. Para mim calcular a raiz quadrada disso aqui, esse menos 11 aqui é um problema. Ele tem que ficar par. Então, eu vou pegar
posso pegar essa vírgula e passar para a direita. Aí fica assim, ó, Q ao quadrado é igual a 1,481 vezes 10. Como a vírgula do para a direita, isso aqui diminui uma unidade, então fica menos 12. E agora é só jogar uma raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Assim eu posso tirar o Q. Q é igual. Aí a raiz quadrada disso aí. Oi? Pergunte. Alguém perguntou alguma coisa aí? Certo, voltando aqui. Aí a raiz quadrada desse valor. Calculando a raiz quadrada vai dar 1,217, 1,22, tá? Então, aqui vai dar aproximadamente 1,22 vezes 10 a menos 6 coulombs. E tá aqui a resposta do problema. Acabou. Alguma dúvida na questão? Eu entendi, professor. Agora resolver exercícios já são outros 500. Pois é. Então, pessoal, esse tipo de questão aqui que eu estou colocando, eu estou só ensinando questões um pouquinho mais avançadas. São questões que eu queria muito passar para vocês, mas eu não posso, tá? Devido ao momento. São momentos que vocês estão mais frágeis, são momentos que não estão aptos a responder isso aqui. Mas se fosse outros ventos, vocês iam pegar isso aqui numa atividade. Ia pegar isso aqui na prova que eu ia botar. Tá? Essas questões mais difíceis, elas são boas porque elas meio que ampliam assim a nossa linha de raciocínio sobre esse assunto. Eu acho muito legal por causa disso. Assim, eu não chamo ela de difícil, tá? Às vezes, professor, mas é porque você já sabe. Não, é porque a questão é fácil. Basta você estar aplicando sempre a terceira lei de Newton. A questão é que ela vai se tornar difícil por causa que falta costume mexer com ela. Então, quando você pega o costume, você vai ver que isso aqui é fácil. Questão difícil é outro tipo. Assim, professor, questão difícil realmente, tipo, é relativo, né? Mas também digo assim, tipo, uma questão, por exemplo, de TRI de acerto essas coisas, sabe? Tipo, bora supor que como que eu posso dizer? A margem de erro nessa questão seja alta, aí, tipo, ela é considerada como difícil. Mas, tipo, o professor Isso. talvez não seja, isso que eu quero dizer, sabe? Uhum. Mas é só questão de adaptação. A gente pegar e se acostumar com ela, aí vai ser tranquilo. Então vamos lá. Última questão para a gente finalizar nossa aula. Temos aí, ó, duas partículas. Uma partícula aqui, ó, que ela vale mais 4Q e tem uma outra aqui que vale menos Q. Elas estão localizadas sobre uma linha dividida em três regiões, região 1, 2 e 3, conforme a figura. Então tá aqui, ó, uma região, duas e a terceira região, tá? E para quem não está identificando a região, pessoal, vou até pintar aqui para vocês, ó. Essa região aqui todinha amarela, ó, é a região 1. Então isso aqui vai ser a região 1. A outra região, vou botar aqui em azul, ó. Essa aqui vai ser a outra região, é a região 2. E a outra vai ser essa aqui em verde, ó. Tudo isso aqui vai ser a região 3. Aí no caso é o seguinte: observe que as distâncias entre os pontos são todas iguais. Então tem a distância aqui, ó, todas iguais aí. Apaguei aqui sem querer. E aí, no caso, a letra A pede o seguinte: indique a região em que uma partícula positivamente carregada, com mais que Coulomb, pode ficar em equilíbrio. Então, eu quero saber onde é que eu posso colocar aqui, pessoal, uma carga mais que para que ela fique em equilíbrio. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, nessa região 1 aqui, entre a 1 e a 2, tem uma carga que é a mais que, tá aqui, ó, no ponto 5. No ponto 8 aqui tem a menos que. Então, onde é que eu poderia colocar uma carga mais que aqui para ela ficar em equilíbrio? Então, vamos analisar aqui, ó. Atenção. Se eu colocar uma carga aqui, vamos dizer que a carga eu vou colocar desse lado, uma carga positiva mais que. O que acontece aqui entre essa carga que está no ponto 5 e essa carga que está no ponto 2? Vai acontecer o quê? Que tipo de força acontece entre elas? Elas vão se repelir.
Certo. Então, essa carga aqui ela vai ser repelida. Vai ter uma força que vai empurrar ela para lá. Que é a força entre essa carga. Eu vou chamar até de carga A, isso aqui de carga B, só para ficar mais interessante. Essa aqui vai ser a carga C. Então, aqui vai ter uma força que vai ser a força entre a A e a C, que está empurrando. Agora, entre a carga C e a carga B, que está aqui do outro lado, que é negativa, que tipo de força acontece entre eles? Atração. Certo. Então, aqui nós temos uma força para cá que vai ser de atração. Vai ser a força entre a C e a B. Agora, me diz uma coisa. Quem é mais forte aqui? Só olhando para o desenho. Quem é mais forte? Vai ser a força AC ou a força CB? Quem é mais forte aqui? A força AC, né? Porque a quantidade de carga ali é maior no Isso. 4. Então, nessa briga, a força AC vai empurrar essa aqui para mais longe. E ela vai ficar mais longe ainda. Ó. E quanto mais longe ela fica da carga A, menor é a força entre elas duas. E também vai ser menor a força entre a carga B. Então, significa que essa carga aqui, ela nunca vai ficar em equilíbrio. Ela vai sempre sendo empurrada. Não vai ter uma força entre a B aqui. Tá? Se eu disser que a força que vai ter, a força vai estar tendendo para o infinito. Vai ser uma força zero. Então, se eu colocar a carga no ponto C, na região 1, não tem equilíbrio. Então, aqui nessa situação, não é viável colocar essa carga desse lado. Não posso colocar aqui. Agora, supondo que eu coloque aqui, ó, a carga C eu coloquei entre a A e a B. Vamos ver se ela vai estar em equilíbrio. Sabendo que a carga C também é uma carga positiva, ela é uma carga de mais Q, né? Entre a A e a C, elas vão se repelir. Então, tem uma força que vai puxar para lá, ó, que é a força de A e C. E entre a B e a B vai puxar ela. Então, essa aqui vai ser a força entre a B e a C. Vai estar em equilíbrio aqui? Não, porque a A vai estar puxando mais, né? Então. Não, tanto faz. As duas estão empurrando para o mesmo lado, ó. Então, essa C ela não vai ficar parada. Ela, de um jeito ou de outro, ela sempre vai para a direita. Então, ela vai ser empurrada para cima da B. Vai ser puxada para cima da B. Então, ela não está em equilíbrio. Não porque a A é maior, tá? Mas sim por causa que as duas forças estão empurrando para o mesmo lado. É por isso que ela não vai ficar em equilíbrio. Então, aqui na região 2, também não dá de colocar ela. Mas se eu colocasse ela aqui, ó. Colocasse ela aqui na região 3. A carga B, ela puxa. E a carga A, ela empurra. Então, como a carga A ela é maior, com certeza ela vai ter uma força maior para interagir, mas devido à distância que tem aqui, com certeza vai existir uma força A sobre C, e aqui vai ter uma força C e B, onde essas forças vão ser iguais. Então, vai existir uma força AC que vai ter que ser igual à força CB. Então, na região 3 é o melhor lugar para colocar essa carga. Compreenderam por que ela é melhor? Devido à distância entre essa carga e a carga C, a força já vai diminuir o suficiente para que, mesmo essa carga aqui estando próxima, elas mantenham a mesma força. E assim ela se mantém em equilíbrio. Então, a região 3 é o indicado. Dúvida? Entendi, professor. Eu entendi essa questão do posicionamento e tudo. A distância ela é um fator bem importante em meio a isso. Isso. Então, eu posso colocar aqui, ó, que ele quer a região, né? Então, deixa eu colocar aqui na região 3. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Agora vem a questão que é para ser feliz, ó. Determinar esse ponto de equilíbrio. Onde é que vai ser o equilíbrio? Qual é o número aqui que ele vai estar certinho equilibrado? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Já que eu sei que a força AC e a CB é igual, eu posso já começar colocando aqui a fórmula, né? Posso estar substituindo. Ó. A força AC, o que é? É a constante K multiplicado pela carga QA multiplicado pela carga QC dividido pela distância. Agora, essa distância aqui que é um problema. A distância vai ser o seguinte.
a distância vai ser isso aqui, ó. Do A para o C, eu não sei onde é que vai estar o C. Eu não sei, tá bom? Mas eu sei que daqui, ó, do A para o B, vale quanto? Que distância é essa? Aí tá em metros, então 4 metros. Pode ser metros. Pode ser metros, centímetros, tanto faz. 4? Sim, 4. Não. 5, 6, 7, 8, 4, né? Não. Ué, por quê? Conta direitinho, homem, não é 4 não. 5, 6, Não, 7. tá contando errado. Pera, não é 8 menos 5, quanto é? 8 menos 5, 3. Essa é a distância. Então é 3. Ah, entendi. A gente não vai contar do 5. A gente vai contar do 6, ó. 1, 2, 3. Ah, sim. O 5 é como se fosse o 0. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. É que eu pensei que tava levando em conta de outra forma. Não. Entendi. Para ficar mais fácil, pega o ponto final menos o ponto inicial. 8 menos 5, 3. Então, assim, ó. Daqui para cá, já sei que tem 3. Mas, do B até chegar no C, eu não sei que valor é esse. Eu vou chamar de X. Então, significa que a distância do A até o C tem que ser esse 3 somado com esse X. Então, aqui eu posso colocar nessa situação que essa distância vai ser isso aqui. Vai ser esse 3 somado com x. Isso aqui ao quadrado. Essa aqui é a força AC. Igual a força CB, aí vai ser a constante K multiplicado pela carga B multiplicado pela carga C, dividido pela distância. Do B para o C, a distância está aqui, ó, é x. X ao quadrado. E agora é só substituir os valores, né? Vamos substituir aí, vamos começar a cortar algumas coisas. Aqui as cargas, ó. A carga que está lá no A vale 4Q e a no B vale Q. Então, eu posso colocar o seguinte. Esse K já cancela, ó, a deixa fora. A carga QA, ela está valendo 4Q multiplicado pela carga C. A carga C está aqui, ó, na questão, ela está valendo Q, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, que ela multiplicado por Q, dividido por, aqui embaixo eu vou repetir, ó, 3 mais x, fecha parênteses ao quadrado, igual, e aqui o QB vale menos Q, né? Então, vai ser Q multiplicado pelo QC, que também vai ser Q, dividido por x ao quadrado. E aqui, de novo, eu posso cancelar esse Q com esse, e esse com esse. Assim, eu vou ter aqui, ó, 4, e embaixo eu vou ter 3 mais x ao quadrado, que é igual, aqui em cima vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E, de novo, eu posso aplicar uma raiz quadrada em tudo, para poder eliminar esses expoentes. Assim, eu vou encontrar o seguinte. Vou botar um divisor aqui. Eu vou encontrar aqui desse lado 1, 2, né? E aqui embaixo vai ficar 3 mais x igual a... Aqui vai ficar 1 sobre x. E nessa brincadeira a gente pode aplicar aqui produto do meio pelos extremos, né? Ó, 2 vezes x, e depois a gente pode pegar esse aqui e multiplicar por 1. Assim a gente encontra que vai dar 2x, que é igual a 3 mais x. Passa esse mais x para o outro lado, fica 2x menos x, que é igual a 3. 2x menos x vai dar x. X igual a 3. Então, eu encontrei x igual a 3. Atenção! Se esse x é igual a 3, eu vou pegar aqui do 8 e somar mais 3. Ó. Então, somando mais 3, vai dar total de 9. Ó. 1, 2, 3. Vai dar bem aqui no ponto 11. Então, essa aqui é a posição que eu tenho que colocar a carga, lá no ponto 11. Que ele queria saber isso aí. Então, ó, determine esse ponto de equilíbrio. Resposta, ó, 11. Que é o ponto que ele vai colocar para ficar equilíbrio. Compreenderam? Pois é. Ou então, pessoal, foi isso aqui. Esses aqui são os exemplos que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, esse aí é o assunto, tá? Bom, então, turma, se vocês não têm mais dúvidas aí, tá? Só o Júlio César que participa aqui comigo. Eu tenho uma. Tem? Pois pergunta, Gustavo. Vai passar o resumo da aula para mim? Você chega aqui um pouco tarde.
Vou passar o resumo, vou preparar esse documento aqui, botar em PDF. Aí eu encaminho lá para vocês no grupo do WhatsApp e a aula eu vou estar editando. Essa aqui eu vou demorar um pouquinho para editar essa aula, porque eu tenho que editar ainda primeiro a aula lá da primeira série, que eu ainda não fiz. Dei aula na terça-feira, na terça não, na quarta-feira. Tem uma aula da segunda série para editar, e agora tem essa aula aqui de vocês também. Então tem muita coisa para me fazer. E sem falar que ainda tenho que preparar o conteúdo da semana que vem, tenho que elaborar as questões, que eu não elaborei ainda a atividade. Elaborar a atividade, tenho que fazer plano, tenho que entrar em contato com a direção para estar mandando para ele lá. É coisa. Então, quando eu terminar aqui, vou botar na prioridade, terminando eu mando para vocês. Certo? Mais alguma coisa? Pô, muito bem, pessoal. Pois então, vou encerrando aqui a aula com vocês, tá bom? Desejo para vocês uma boa tarde, bons estudos, bom final de semana que já está chegando aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem ainda na atividade, pode encaminhar lá para mim que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Tá certo, professor. Tchau. Bom fim de semana para todos. Beleza. Tchau, professor. Tchau, até a próxima. Até.